Fala pessoal, começou o nosso programa na Laje. Invadimos a sua residência para falar hoje de eleições. Estamos aqui com Fernando Alberto Júnior. Fernando Alberto Júnior, ele sabe tudo e mais um pouco sobre o marketing político, sobre pesquisas eleitorais, sobre tudo, mídias sociais, tudo que envolve uma eleição. O Fernando é especialista. E trouxemos ele hoje aqui no Na Laje. Deixa eu acordar a produção, que tá dormindo, tenho que soltar o foguete e vou mandar rodar a vinheta. Mas antes, dá um abraço lá pro Giba. Giba, eu sei que você tá aí, Giba. Olha, abri o programa chamando você, Giba. Daqui a pouco falamos com você já. Porém, temos que chamar o nosso entrevistado. Alô, Raí? Acorda, produção. Acorda, bicho preguiça, né não? É o Raí, o nosso cameraman. Raí, roda a vinheta que o foguete vai passar. Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui no Na Laje, falar um pouquinho sobre eleições, marketing político, rede social, o que a pessoa pode e não pode. Nós estamos num período eleitoral. Vamos entrar, né? Num período eleitoral, eleições 2024. É isso aí, Lincoln. Primeiro, cumprimentar você e o pessoal que está nos assistindo e dizer que é uma alegria estar aqui na Laje do Lincoln e poder falar um pouco sobre política, sobre democracia, sobre comunicação. É um pouco da minha atuação e sempre é bom dividir conhecimento, experiência, ideias e bater esse papo contigo. É isso aí, Fernando. E a gente aprender um pouco, né? A gente, cada dia que passa, a gente tem que aprender um pouco mais e a gente sabe que falar de eleições no Brasil, a gente sabe que cada ano, cada movimento tem uma novidade, o que pode, o que não pode, mas temos agora aí nas redes sociais as enquetes, temos as pesquisas, tanto no telefone, tanto no Zap, temos as pesquisas na rua, também as pessoas anotando, e agora surgiu as enquetes, que não coloca lá a maioria dos candidatos. Funciona ou não funciona, Fernando? Isso aí, tá certo ou tá errado? Então, primeiro é importante diferenciar enquete de pesquisa. Enquete é uma pergunta que a pessoa coloca lá na sua rede social, como também pode colocar no boteco, sair perguntando para as pessoas em quem ela apoia, em quem ela vota. Isso não tem rigor técnico nenhum e o resultado não aponta nenhum rigor com a realidade. Pesquisa é quando é feita com rigores técnicos, estatísticos, que respeite a amostra e que aí sim o resultado pode ser medido, acompanhado e aí tem explicação científica. Então é bem diferente. A enquete é uma pergunta ao vento. Pesquisa precisa respeitar a legislação, inclusive a legislação eleitoral. Se qualquer pessoa for lá hoje no site da Justiça Eleitoral, vai poder ver quais as pesquisas que vão ser realizadas e quais as técnicas estão sendo adotadas em cada uma. Então assim você garante um rigor tanto estatístico como legal e impede fake news, que é o grande problema, inclusive no uso de pesquisas, né? É isso aí, cuidado pessoal, cuidado com fake news. E também, né, Fernando, a gente vai fazer uma enquete, eu tenho o meu eleitorado, provavelmente eu vou estar ali com 70%, porque o meu eleitorado está ali nas minhas redes sociais. Então, poxa, quem eu sigo também para o executivo, quem eu sigo para o legislativo, então é uma pessoa ali que já tem a sua ideologia, né, partidária, eleitoral, a sua ideologia política, então já tem um segmento de arrastar aquela enquete para o próprio candidato dele ou dela. É exatamente isso. Você vê, se eu fizer na minha casa uma pesquisa com a minha família, vai dar provavelmente 90% de apoio. Talvez meu cunhado não vote, aí a gente perde esse voto. Mas 90% das pessoas que eu fizer na minha casa vão indicar o voto em mim. É o mesmo rigor de uma enquete. A diferença é que quando a gente vai numa pesquisa, a gente consegue pegar uma amostra de toda a população de um determinado local. Então você pega aqui em Santos, a gente pegar uma amostra que represente fielmente todo o eleitorado de Santos, e aí sim você perguntar para essa amostra em quem ela vota, em quem ela apoia, qual é a opinião dela sobre determinados assuntos. Aí, se ela fizer idêntico ao que representa
o número de eleitores da cidade, aí ela tem rigor técnico, aí ela é acompanhada, aí tem lá margem de erro, ela consegue apontar um resultado fiel ao que de fato naquele momento acontece. Agora, a enquete não. E você fez um exemplo bem feito. Na nossa rede social, em tese, quem está nos seguindo é gente que gosta da gente. Sim. Então, se eu fizer lá uma pergunta, vai dar talvez não igual na minha casa, mas vai dar uma preferência maior. Não tem rigor técnico nenhum. Aquilo não é nenhuma amostra científica de um resultado de pesquisa eleitoral. Por isso que a gente precisa separar bem. E por isso, às vezes, a gente acha que não é verdade a pesquisa. Pesquisa precisa ser séria, respeitar estatística. Tem lá um estatístico responsável e é uma amostra de todo eleitorado fiel. É como se você pegar 400 mil habitantes e transformar num universo de 2 mil, respeitando o número de mulheres, número de homens, escolaridade, idade. Aí você consegue ter um rigor técnico e apontar um resultado de fato. Bom, Fernando, e o bom das pesquisas, né? As pesquisas que a gente fala que é pesquisa correta, né? As pesquisas que as pessoas têm a registrar até no cartório eleitoral, né? Que precisa registrar e respeitando todo o âmbito técnico de uma pesquisa. Só que muitas pessoas questionam muito, Fernando. Não sei o teu ponto de vista, quero saber o teu ponto de vista. Essas pesquisas, hoje nós temos as eleições municipais. São diversos candidatos a vereador e temos alguns candidatos e candidatas ao executivo. A precisão dessas pesquisas sempre varia, né? Uma hora o pré-candidato a vereador, ele está, como é que fala assim, orgulhoso da sua equipe. Saiu aquela pesquisa, ele bateu em primeiro. Pré-candidato que eu falo ao legislativo. São vários concorrentes. Ali ele está orgulhoso da sua equipe. E depois surge uma nova pesquisa, ele não está mais orgulhoso, porque ele já não está mais em primeiro. Explica aí qual o seu ponto de vista entre a pesquisa executiva, né, que é para o cargo executivo, que são os prefeitos e prefeitas, e o legislativo. Então, primeiro a gente precisa entender que na pesquisa eleitoral você pega uma amostra pequena do eleitor. Então, aqui uma pesquisa com 600, 800, 1.200 pessoas que representam a sociedade inteira daquele local. O nível a margem de erro que aponta aí é o que determina uma confiança maior na disputa eleitoral para o executivo. Como o executivo são poucos candidatos, você consegue ali que o eleitor já tem uma noção entre aqueles candidatos qual é o preferido dele. Você tem que seguir aquela margem de erro de 3%, 3,5%, 4%, depende da pesquisa. Já para vereador, como existem muitos candidatos, a intenção de voto dele é muito menor. Então, um candidato a vereador, às vezes, tem 2%, o que seria uma votação especialmente expressiva. Mas, na verdade, na margem de erro, significa que ele pode ter o dobro disso, ele pode ter 4%, ou ele pode ter 0%. Então, isso é perfeitamente explicável dentro dessa amostra. Ou seja, ele pode ter uma votação muito grande ou ele pode ter votação muito baixa, porque você conseguiu concentrar as perguntas no mesmo local. Por exemplo, você tem uma força num reduto tal. Se a gente fizer um número de votos, um número de pesquisas menor nesse reduto, não vai expressar a tua força porque ele não consegue mostrar isso na pesquisa. Porque lembra, é aquilo que eu falei antes, a gente precisa fazer uma amostra. Tem tantas pessoas que moram em determinado bairro, a gente tem que fazer o mesmo percentual quando a gente diminui por uma amostra, né? Então, sei lá, 15% 15% mora em determinado bairro, quando a gente diminui isso, 15% dos pesquisados também tem que morar naquela região. Só que isso na eleição para vereador não consegue mostrar, por exemplo, a força de um candidato que é muito forte naquele reduto. Então, por isso que na eleição de vereador, o importante é, lógico, você ser citado é muito bom, você divulga, deixa a equipe feliz, mas não é isso que vai apontar se você vai ganhar ou se você vai perder. A margem de erro é muito grande na disputa para vereador. O que é importante a gente ver a pesquisa como uma tendência do eleitorado. Então, o eleitorado hoje está apontando que vai votar mais nesse ou naquele candidato. Isso é legal, ver uma tendência, até porque entre a pesquisa que é feita hoje, em maio, e o resultado em outubro, tem todo um caminho para acontecer. Tem campanha eleitoral, tem debate, tem proposta, tem as ideias que você vai apresentar para o eleitorado e o eleitorado pode ir mudando. Hoje eu posso estar indicando voto para determinada pessoa e amanhã eu mudar. A pesquisa, ela mostra o que está acontecendo hoje. Ela não é previsão do que vai acontecer lá em outubro. E tem aquela pesquisa da boca da urna, né? Que é aquela pesquisa que se as felipetas, né? Aquelas pesquisas que é feita ali rapidamente. É lógico, quando a gente fala executivo municipal.
o executivo aí federal é muito difícil ter essa pesquisa, que é a pesquisa da própria urna. Como é que funciona essa pesquisa? Ela tem registro, não tem? Ou é feito ali aleatoriamente? Então, uma coisa é aquele levantamento rápido que é feito. A gente acontecia muito aqui em Santos, de algumas rádios fazerem isso. Botava a gente em todas as sessões eleitorais e vai fazendo um levantamento. Não é necessariamente uma pesquisa, é um levantamento do resultado para ser mais rápido que a própria justiça eleitoral. Só que hoje, com a urna eletrônica, isso é muito rápido. Então nem vale muito a pena esse tipo de pesquisa. Mesmo uma pesquisa de boca de urna, que é aquela feita quando o eleitor está saindo da boca de urna, que é a que tem menos margem de erro, porque o eleitor acabou de sair, ele lembrou qual é o voto que ele deu. Ainda assim, hoje, a pesquisa muitas vezes está saindo depois do resultado eleitoral. Então, é muito mais fácil é você aguardar o resultado, porque ele, com a urna eletrônica, é muito mais rápido do que a pesquisa mesmo. Sim, esse método era muito utilizado quando o voto era o voto Exatamente. impresso, né? Você imagina, o resultado demorava 4, 5 dias. E você tinha pesquisas de boca de urna apontando o resultado em horas. Hoje, você chega às 7 horas da noite, você já sabe se você ganhou ou perdeu a eleição em determinada cidade. E tinha época que era feito toda aquela contagem lá nos portuários, né? Lotado, tinha pessoas que até dormiam, né? Dormiam porque chegava os papéis, né? Os votos impressos, e varava até a noite para poder saber quem era o próprio ganhador. E tu lembra que tinha muita briga, porque como o eleitor escrevia, às vezes você não conseguia entender o que era escrito. Então ficavam os fiscais de partidos tentando interpretar o que o eleitor tinha dito ali. Por isso que a urna eletrônica é uma revolução. Ela é muito mais correta e adequada para expressar aquilo que o eleitor realmente quis colocar lá na hora do seu voto. Porque ela é feita de forma segura, comprovadamente segura, e aponta o resultado sem essa brigalhada que tinha. Sim. De falar, olha, tá escrito A, tá escrito B, e tentar interpretar o que o eleitor fazia. Essas brigas no portuários eram famosas do eleitorado. Aquele fla-flu, né? Aquele fla-flu que tinha antes aqui. Bacana, Fernando. Fernando, pesquisa eleitoral, muda voto ou não muda? Tem vários estudos de várias universidades que confirmam que não há mudança de voto significativa por conta de pesquisa eleitoral. Ou a gente precisa entender que a pesquisa é como um filme, ela não é, o pessoal usa retrato do momento, mas a campanha é um filme. Você tira hoje uma fotograma, depois um outro fotograma. Então essa movimentação que muitas vezes a gente vai identificando é que não dá pra gente falar, a pesquisa errou porque em abril apontou um resultado e em outubro deu outro. Em setembro deu um resultado e em outubro deu outro. É para dar outro. A campanha eleitoral é para mudar. Tem alguém querendo mudar o seu voto, pedir o seu apoio. É isso que faz na campanha eleitoral. Então tem o debate, tem a proposta, tem o projeto. Então não dá para achar que a eleição é estática. Você tem uma pesquisa hoje e vai ser mesmo. Tem hora que ainda nem os candidatos estão definidos. Os candidatos vão definidos lá no finalzinho. Então a pesquisa eleitoral é um instrumento de conhecimento que a gente vai olhando de modo crítico. Vendo quem fez, vendo lá se está com o registro eleitoral. Eu sempre falo, o que não dá é para a gente aceitar fake news. A legislação eleitoral está muito clara com relação a fake news e com relação à pesquisa. Pesquisa precisa ser registrada e fake news é proibida. É isso aí. Pesquisa eleitoral também eu acho que atrapalha um pouquinho para o legislativo, porque fica aquela turma lá, já ganhou, que tem aquele candidato lá do interiorzão lá, aquele candidato que falou pra mulher dele, já ganhei, amor. E a própria mulher dele falou assim, vou votar nele, se ele já ganhou? Então, não, se ele... É isso, mas é isso mesmo. A pesquisa para vereador, eu acho que quem ficar apostando nisso tá danado. Tá. Se tiver muito bem, o cara desacelera e os concorrentes vão e entram na frente dele. Se ele desanima porque ele não tá bem, ele já para a campanha e aí que não vai. Campanha para vereador não vale. O que vale é na rua, tá conversando com a população, levar o seu material, sua proposta, seu projeto, botar nas redes sociais e disputar o voto das pessoas com as suas melhores ideias. Fernando, você que é marqueteiro político, né? E tem aquele pensamento do próprio candidato, tanto candidato executivo, candidato legislativo, tem essa rivalidade, campanha eleitoral rua e campanha eleitoral nas redes sociais? Eu acho que isso tem provocado um entendimento errado do que é o processo político. Primeiro que a gente tem que entender que campanha eleitoral, quando eu me interessei por fazer campanha eleitoral, eu fiz publicidade na Unisanta e eu comecei a me interessar por fazer marketing político e propaganda eleitoral, porque era um momento, como o próprio nome diz, campanha, que a gente podia usar todas as ferramentas de comunicação. Então você tinha campanha na TV, a campanha na rádio, a campanha no impresso, o telefone, tinha várias formas.
E é assim que a campanha tem que ser entendida. É uma disputa muito acirrada e a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis. É óbvio que hoje, com as redes sociais, o maior impacto que ela tem e que influencia, obviamente, porque todo mundo tem acesso através do seu telefone às suas redes e está todo mundo seguindo. Mas, primeiro que a campanha na TV, a campanha no panfleto ainda funciona. Se não funcionasse, o supermercado de bairro não estava distribuindo suas ofertas na caixa do correio das pessoas. Se não funcionasse a TV, os partidos não brigariam tanto para fazerem suas coligações e poderem ter o horário eleitoral. E outra, que as redes, ela também é um veículo, ela expressa o que acontece na rua. Então vamos lá, quando você faz uma reunião com seus apoiadores, o que você faz? Você faz a reunião presencial e divulga ela nas redes. Sim. A gente está fazendo essa entrevista aqui de forma presencial, a gente está aqui numa reunião fazendo isso e mostrando depois nas redes e nos veículos. Não existe um vácuo. Se não tiver ação política, se não tiver um debate, se não tiver uma foto, se você não for na feira e ir lá conversar com o eleitor, o que você vai mostrar nas redes? Para mostrar nas redes tem que ter vida real. Você tem que estar apresentando proposta, você tem que estar debatendo com o eleitor, você tem que estar conversando com as pessoas e mostrar isso nas redes. A grande revolução é essa. As redes permitem que você divulgue o seu trabalho. Você, vereador, tem lá seu trabalho e você não usa as redes para divulgar? Só que se você não estiver fazendo o seu trabalho, você não tem o que divulgar. Você só tem o que divulgar se você tiver um bom trabalho. É isso, não existe, do nada aparece alguma coisa lá no feed das pessoas. Lá no feed das pessoas tem que aparecer o teu trabalho e isso ser relevante para cada um. Porque isso é a grande disputa que a gente tem, né? Quando a gente pensa em rede social, muitas vezes o candidato, o assessor ou o eleitor pensa que ele vai lá olhar o perfil de fulano de tal. Mas a maioria do tempo, o que está acontecendo é as pessoas entrando no seu feed, né? Como um comercial de TV, tá ali. Por que você vai prestar atenção naquilo que o determinado candidato está falando? Se aquilo que ele estiver falando for bom e de alguma forma transformar positivamente a vida do eleitor. Aí ele olha aquilo e ele fala, pô, deixa eu prestar atenção no que ele está falando. Porque se for algo irrelevante, algo que não interfere, que não modifica positivamente a vida nele, para que ele vai prestar atenção em você e não presta atenção no outro? Ou não presta atenção na receita do Netão, ou não presta atenção no gol que o seu time perdeu ontem, é muita coisa. A gente recebe aí mais de 2.000 inputs de mensagens por dia. Inputs são pequenos flashes que a gente vai vendo. A gente vai andando na rua e vai vendo tudo o que está acontecendo. Tem o outdoor, tem o cartaz, tem o celular, o teu amigo te ligando. A gente vê aqui um monte de amigo ligando para você. Por que vai prestar atenção numa ação política de determinada pessoa? É muita coisa, o cidadão tem que pagar conta, tem os seus problemas em casa, por que ele vai prestar atenção naquilo que você está fazendo? Se aquilo que você estiver fazendo for bom e relevante para transformar a vida dele, da comunidade dele. Então, para ter rede, precisa ter vida real, precisa ter ação política, precisa ter proposta, projeto, opinião. Aí você leva para as redes e tem possibilidade das pessoas estarem curtindo e compartilhando com outros amigos e contatos. Então tá tudo interligado, não tem essa de ser mais importante aqui ou menos importante. É óbvio que a gente conhece algumas excepcionalidades. Então tem um cara lá que é um influencer, que ele, aí sim, o trabalho dele é basicamente nas redes, porque ele é um influencer. Mas normalmente, a maior parte dos candidatos precisa ter a conexão das redes e da rua, do online e do offline. Fernando, a gente falou aqui sobre as redes sociais, campanha nas redes sociais e campanha na rua. E muitos, não sei se muitos têm tido esse pecado, né? O pecado capital. Eu impulsiono o meu post, eu já fiz campanha política. No seu ver, o que você acha? Correto ou está errado? Eu acho que o impulsionar, como a gente estava falando, Lincoln, eu acho que também no impulsionamento tem que ser consequência do seu trabalho. Porque impulsionar por impulsionar, todo candidato, todo pré-candidato pode estar fazendo. E todas as empresas estão fazendo e está todo mundo ali. Não tem uma pessoa só impulsionando. Você vai ter 400 pré-candidatos a vereador, você tem hoje, e estão vários impulsionando. Qual é a diferença de cada um? A diferença está na qualidade e no conteúdo do seu trabalho, daquilo que você tem para apresentar. Não adianta lá, se a gente vê muito isso, a gente vai recebendo lá na rede social, e é uma das coisas que eu mais falo nos cursos que a gente faz, é essa questão do card, né? A pessoa faz lá dia do padeiro, dia do bombeiro, dia do amigo, dia do cachorro. Isso daí todo mundo está fazendo, e por que isso vai chamar a atenção de alguém? Você tem que contar uma história. Se você tem uma história legal com aquele tema, é legal você contar. Por exemplo, eu atendia um candidato que ele era padeiro, ele tinha construído padaria, e tinha toda uma história bonita. Aí vale a pena ele contar essa história. Ele conta essa história da receita, ele fala como é que ele venceu na vida, porque é uma história que emociona e as pessoas podem prestar atenção. Agora, eu não tenho nada a ver com esse tema, eu não sou padeiro, meu pai não é padeiro, meu filho não é padeiro, por que eu vou fazer o dia do padeiro?
Qual é a minha diferença num processo tão competitivo quanto é o eleitoral, que nós dois estamos disputando a atenção do eleitor? Por que a gente está fazendo igual a todo mundo? O que a gente precisa é mostrar um trabalho legal, mostrar o que a gente tem para apresentar para ele, aí sim, impulsionar, usar todas as técnicas de comunicação, impulsionar, fazer um vídeo legal, mas para isso, fazer o post legal, ter a melhor direção de arte, mas tudo isso precisa ter o conteúdo, precisa ter a ação política. O eleitor quer de você um trabalho, uma prestação de serviço que você fez. Se você tiver isso para fazer, impulsiona, faz o melhor vídeo, faz a melhor direção de arte, o melhor texto. Tem um monte de, inclusive inteligência artificial para fazer isso. O que não tem inteligência artificial é para fazer o teu conteúdo, a tua ação política, a tua proposta. Isso só você vai poder fazer. É porque a inteligência artificial não vai pra rua. Tu tem que estar na rua para poder... Não, você estava usando um exemplo do pré-candidato que nunca aparece na feira e quer aparecer agora na feira. A inteligência artificial não vai lá. Ele só vai construir a sua história, que é os 4 anos indo lá conversar com o feirante, com quem vai comprar, prestando atenção no pedido da população. É isso que vai dar resultado no final. Porque aparecer agora, a população também está cada vez mais escolada com isso. Ela vai vendo o candidato, o pré-candidato que quer aparecer agora só para dizer que é candidato. Esses candidatos são rechaçados normalmente. O que você precisa é trabalho contínuo. Isso é uma mudança das redes sociais. Agora é sempre fazendo trabalho. A gente usa uma frase de que uma eleição termina e já começa outra. Porque você precisa, de forma contínua, estar apresentando o seu trabalho. Prestando contas. É isso, porque a comunicação é só uma ferramenta do trabalho. Ela não é fantasia, não é mágica. Você fez um bom trabalho? Mostra. O eleitor quer saber o que você está fazendo. Ele votou em você e ele quer, eu votei no fulano de tal e eu quero saber o que ele está fazendo. É uma prestação de serviço também da ação política eu mostrar isso que ele está fazendo. Mas para mostrar o que eu preciso ter? Eu preciso ter feito um bom trabalho, eu tenho que ter uma boa proposta, eu tenho que ter um posicionamento interessante, eu tenho que ter atendido a minha comunidade com alguma resposta concreta no trabalho que eu me comprometi a fazer. A comunicação, as redes sociais, todas as ferramentas que podem ser usadas, tem que mostrar isso. Fernanda, vamos abrir aqui um momento para tu também falar um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre a tua escola, sobre o teu, como é que fala assim, o teu produto. Tá aí, apresenta teu produto aí para os nossos telespectadores e web espectadores. Eu acredito, Fernando, que o Edson Pipoca tá lá na piscina dele, ou piscina dele não, estamos no inverno, deve estar lá esparramado lá no sofá dele assistindo essa entrevista nova para ele aprender ainda mais e chegar lá no gabinete e falar, bicho, já estou sabendo de tudo. Então é isso. O Pipoca já é escolado, tem experiência, ele que precisa dar umas aulas e umas dicas. Mas eu tenho, na verdade, eu tenho uma agência de marketing político, a iPública, ela é uma agência que atende na área de Qual o nome? iPública Comunicação. iPública Comunicação. Ela atende campanhas políticas, marketing político, tem clientes que não são da política e também atua com comunicação pública. A gente tem vários, a Associação Paulista de Municípios, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, tem um monte de entidades que a gente atende também e a gente faz um trabalho com todas as ferramentas de comunicação, porque, como eu disse, é isso que eu acredito. Você tem várias ferramentas, redes sociais, panfleto, dançar, se for isso que vai dar resultado para o cliente, é esse que você tem que chamar a atenção para o seu produto, para o serviço, e é assim que eu entendo a comunicação. Eu sou cofundador da Qualificação Política, que é uma escola de preparo, fizemos aqui em Santos, estamos indo para Iguape agora, fizemos em São Paulo, em vários municípios, cursos na área política para preparar pré-candidatos, equipes de assessores, dirigentes partidários, para terem mais ferramentas e poderem ter esse tipo de conhecimento, no meu caso, na área de comunicação, para que eles possam estar numa disputa tão acirrada. É isso que eu acredito no processo da democracia. Todo mundo tem que ter a oportunidade de apresentar a sua proposta. Todo mundo precisa ter conhecimento para isso. Não dá para a gente ter algo elitista, onde só alguns tenham conhecimento para impulsionar, para fazer material, e assim não necessariamente os melhores candidatos vão ganhar. A gente precisa ter um processo democrático, efetivamente democrático, onde as ferramentas de comunicação estejam disponíveis a todos, onde o conhecimento estejam disponíveis a todos. E o eleitor possa escolher aquele que tem a melhor proposta, a melhor prestação de serviço, aquele que olha a sua trajetória. Eu defendo um conceito de marca política, onde cada cidadão pode apresentar o seu nível de conhecimento, onde pode colocar suas posições, aquilo que ele defende, para que o eleitor possa escolher aquele que ele tem identidade, aquele que se identifica.
e que a gente possa ter uma sociedade mais respeitosa também na democracia, né? A gente teve aí uma polarização muito grande nos últimos anos e a gente precisa estabelecer a política como uma ferramenta de diálogo, onde a gente pode ter algumas divergências, mas a gente tem sempre pontos em comuns que precisam ser buscados, que é avançar na nossa comunidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, cada candidato com a sua ideologia pode apresentar isso. É isso que a gente quer oferecer também na qualificação política. O pessoal pode seguir a gente lá, a gente dá dicas e estamos fazendo cursos online e também presenciais para que as pessoas possam saber mais sobre comunicação, marketing político, legislação eleitoral, a parte de contabilidade e finanças, que são áreas que podem ajudar ou prejudicar muitos candidatos e muitos bons candidatos. Bacana. E a pergunta que não quer calar, o Fernando é pré-candidato ou não? Não sou pré-candidato, não. Demorou, hein? Eu quero ajudar bons candidatos a poder apresentar sua mensagem, seu nome para os eleitores e assim a gente poder ter câmaras, prefeituras que efetivamente tragam resultados para a população. Bacana, Fernando, mais uma vez aqui agradecer, né, a sua vinda aqui ao nosso programa. A gente sempre, em período eleitoral, o Pipoca sempre coloca essa pergunta, a pergunta que não quer calar. Em ano eleitoral a gente sempre faz essa pergunta, se é pré-candidato ou não, pré-candidato a quê. Então, você já esclareceu a dúvida das pessoas, até mesmo dos telespectadores e web espectadores. Graças a Deus aí tu aceitou o nosso convite e a gente falou um pouquinho sobre o marketing político, sobre as pesquisas, um pouquinho de cada coisa sobre as eleições municipais que teremos esse ano. Considerações finais, Fernando? Não, eu acho que tem um processo da tecnologia que facilitou a divulgação da comunicação. Você vê, você está aqui fazendo seu programa, botando suas ideias, trazendo gente que possa estar trazendo mais conhecimento também para o seu público, para as pessoas que te acompanham, que te seguem. É a comunicação servindo como um instrumento de melhoria da nossa sociedade, da comunidade e divulgando o trabalho de quem tem trabalho para divulgar. Bacana. Meu irmão, acabamos aí mais um programa. Obrigado mais uma vez por estar aqui participando do Na Laje. Deixar aqui os abraços, né? E os beijos para as pessoas que seguem o nosso programa. O Giba. Eu abri o programa falando de você, Giba. Ele tá lá. Semana passada ele estava esparramado lá no sofá dele. A sua nora Ludmila, sua família, foi lá e gravou o homem esparramado no sofá e assistindo o quê? Assistindo o nosso Na Laje. Isso aí não tem preço, isso é gratificante. Grande Giba, sei que você tá aí, um forte abraço, um beijo no teu coração. Deixar também aqui um beijão pra Dona Noélia. Alô, Dona Noélia, lá da padaria Ponto Chique, junto com o Sival e o Valdir lá. Um atendimento top demais, top. Sempre quando dá, eu tô lá tomando aquele cafezinho raiz. Alô, Dona Conceição, da Vila Progresso. Alô, Lucas, alô, Santiago, alô, Maura, alô, Gilda. Alô, você que acompanha o nosso programa Na Laje. Muito obrigado, satisfação total e até a próxima.